Boa noite, irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz daquele que reina para todo sempre, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, é uma honra novamente estar aqui junto aos irmãos e uma responsabilidade muito grande estar ocupando esse púlpito, que todos os domingos a palavra ela é proclamada de forma fiel. Mas que Deus nos ajude para que nesta noite, mais uma vez, o Senhor Deus possa me usar, para que de forma fiel também eu possa trazer o ensino da palavra de Deus para essa igreja. E eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 1, e vamos fazer a leitura do verso 1 ao 5. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 1, e faremos a leitura do verso 1 até o verso 5. Mesmo assentados, mas com bastante reverência, acompanhem a leitura do texto sagrado, porque se trata da palavra de Deus que mais uma vez será lida nessa noite. E a palavra do Senhor, de forma inerrante, nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Até aí, irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós, como foi já orado pelo teu servo, reverendo Jefté, que nessa noite o Senhor possa falar à tua igreja através da tua palavra. Nessa noite, ó Deus, do teu dia, que nós já nos alegramos ao ouvir a tua voz através dos textos que foram lidos. E agora ouviremos, ó Deus, a tua palavra de forma pregada. Que o Senhor Deus possa ter misericórdia de nós e os nossos corações possam ser quebrantados diante da tua palavra. E que a tua palavra, Deus, nos traga consolo, esperança, paz e arrependimento, muitas vezes. E que nós possamos, ó Deus, nos curvar diante dela. É a tua voz. Que o Senhor, em tua infinita misericórdia, possa usar a minha instrumentalidade nessa noite, para que a tua igreja, Pai, seja edificada. E que o Senhor prepare o coração da tua igreja para ouvir a santa semente. Que o Senhor Deus, nessa noite, nos dê ouvidos para ouvir o que diz o teu Espírito. Que o Senhor Deus abençoe aos homens, às mulheres, aos jovens, adolescentes e às nossas crianças que estão aqui para ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos, Pai Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, se você já teve problema de falta de energia, você deve ter percebido que uma das consequências da falta de energia elétrica é que também não tem como ligar a luz. E aí, muitas vezes, se a energia falta de noite, nós ficamos na escuridão. Eu lembro que no dia 31 de outubro do ano passado, era o aniversário da minha filha, nós fizemos uma festinha para ela e faltou energia. Bem na hora da festa, ficou tudo escuro. As crianças não ligam muito, né? A gente acende umas velas e eles já estão animados de novo. Mas é exatamente isso, para que você rompa a escuridão, você precisa fazer uso de algum artifício, usar algum mecanismo para que aquela escuridão seja dissipada. Se você já passou por essa situação, e eu acredito que sim,
Você já deve ter acendido uma vela na escuridão. Você já deve, pode ser que você tenha acendido uma lanterna, uma lamparina. Não sei nem se alguns sabem o que é isso é coisa dos antigos, né? Mas era algo que você acendia, né? E ela produzia luz. Ou então essas lâmpadas de emergência, né? Que ficam carregadas e quando a energia falta, elas suprem a ausência de luz. E como dizia um puritano, por menor que seja a luz, por menor que seja o mecanismo, por menor que seja a vela, ela consegue dissipar as trevas. A luz sempre vence as trevas. A luz sempre vai vencer a escuridão. Não tem como. E o Senhor Deus criou a luz. A terra estava sem forma e vazia, e o Senhor Deus disse, haja luz, e a luz surgiu. Então nós temos certeza que o nosso Deus, Ele cria a luz para vencer as trevas. Mas quando o homem cai no pecado, as trevas voltam para a vida dele. Aqueles que vivem no pecado, eles estão nas trevas e eles precisam de luz. E esse texto, irmãos, ele vai nos ensinar, nessa primeira perícope do Evangelho, segundo escreveu João, que nós podemos confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Verbo Criador e a luz que dissipa as trevas. Sim, nós podemos confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor, porque Ele é o Verbo eterno de Deus, que criou todas as coisas. E Ele é a luz que rompe as trevas. Nós veremos essa verdade, irmãos, em 2 pontos. Do verso 1 ao verso 3, nós veremos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Verbo eterno de Deus, que criou todas as coisas. E do verso 4 e 5, nós veremos que Ele é, de fato, essa luz que vence as trevas do pecado. O Evangelho de João, irmãos, ele é escrito exatamente para nos revelar isso, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o eterno Filho de Deus. E essa expressão nos faz crer que Ele é o próprio Deus. João escreve esse evangelho, ele é o evangelho não sinótico, né? Os irmãos sabem que os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, né? Sinótico quer dizer a mesma visão, o mesmo olhar, eles tiveram a mesma visão e escreveram mais ou menos sobre os mesmos assuntos. E João é um evangelho diferente, é um evangelho separado. Não que ele se oponha aos outros evangelhos, mas porque ele deu ênfase diferentes. O Evangelho de João, ele foi escrito já no final do 1º século, provavelmente, e alguns comentaristas dizem que ele teve acesso aos outros 3 evangelhos, e por isso ele pôde escrever sobre assuntos diferentes que estavam nos evangelhos sinóticos. Por exemplo, os sinóticos, eles têm, basicamente, eles começam com genealogia. João não tem nenhuma genealogia. Ele vai muito antes, nós vamos ver isso. João, por exemplo, ele escreve, ele relata sobre a oração sacerdotal. Os outros evangelhos não. Os outros evangelhos, eles tratam sobre expulsão de demônios. João não trata disso. Então, ele tem ênfase diferentes, né? Alguns vão até dizer que não tenha sido aquele João, né, que era discípulo de Cristo, que Cristo tinha 12 discípulos, dentro daqueles 12 ele tinha 3 mais próximos, até as crianças já sabem quem são, porque elas cantam aquela musiquinha da escola bíblica dominical, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Então eles estavam sempre mais próximos de Cristo, e João talvez fosse dos 3 o mais próximo dele, é aquele que reclinava a cabeça sobre o seu peito, mas era um homem muitas vezes brabo, né? Um homem que se enfurecia facilmente. Era um homem que era meio xenofóbico, né? Ele não gostava de outros povos. Era aquele que muitas vezes orava para que descesse fogo do céu e queimasse os samaritanos. Nós vamos dizer, esse homem não pode ter escrito esse evangelho tão amoroso, né? Até falando dessa graça, alcançando outros povos, inclusive samaritanos. Mas esses críticos, irmãos, eles esquecem que o evangelho muda as pessoas. O Evangelho de Cristo, ele transforma os corações. O que nós esperamos é que cada um de nós, a cada dia que nós temos contato com esse Evangelho, nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo. Deve ser a sua meta, deve ser a sua expectativa.
É a expectativa de quem prega, que vê a igreja cada vez mais evoluindo para se aproximando cada vez mais do nosso Redentor. Provavelmente foi isso que aconteceu com João. Ele foi transformado por Cristo, pelo poder do Evangelho. Ele era um homem de confiança do Senhor Jesus Cristo. João escreve isso aqui no final do primeiro século, quando já uma heresia muito perniciosa tomava conta, o gnosticismo, que era uma junção da fé judaica com as crenças gregas. E eles tinham aquele dualismo de dizer que a matéria era ruim e o espírito era bom. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele não pode ter sido Deus, porque ele tinha matéria. Mas o João escreve esse evangelho para nos ensinar que o Senhor Jesus Cristo, ele é o eterno Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. E por isso nós podemos confiar nele. Alguns vão até dizer que João estava envolto nas filosofias gregas, porque ele fala do logos, do verbo. Mas não, João era um hebreu. Ele pensava como um hebreu. E ele sabe muito bem que essa ideia da palavra ligada a Deus vem lá da antiga aliança. Muitas vezes os profetas diziam, a palavra veio até nós. O Deus cuja palavra eu louvo. Por isso João fala do verbo. Ele fala da palavra que encarnou entre nós, cheio de graça. Mas quando ele escreve essa primeira perícope, ele diz assim no versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, de fato, ele é o eterno, ele é o verbo de Deus, o verbo eterno de Deus. E ele começa dizendo que ele estava no princípio, né? No princípio era o verbo. Veja que ele usa, né, o verbo ser, está no pretérito imperfeito, era, e não no perfeito. Porque no perfeito estaria, no princípio foi o verbo. Mas o era nos faz entender que existe uma eternidade no verbo. Antes do princípio, na verdade, ele já era, porque ele sempre existiu. Alguns vão dizer que o verbo estava no princípio porque ele foi criado no princípio, ele teve um princípio, mas não é essa a ideia de João. João está nos levando aqui até o Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra, e ali o verbo já estava, ele já existia. E o verbo é de fato aquele que, como João vai dizer, ele vai criar todas as coisas. Então, no princípio era o verbo estava lá. O verbo já existia, existe uma eternidade no verbo. Então, João começa a nos ensinar que esse verbo ele é divino. Porque se ele estava eternamente e ele já existia antes da criação, ele tem que ser divino, porque antes da criação, só o que existia era o Criador. E o verbo já estava naquele princípio. Ele já estava ali. Quando o Gênesis nos informa que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O verbo já estava ali. E o verbo estava com Deus. Então nós vemos que esse verbo, ele é eterno, porque ele já estava no princípio, ele sempre existiu, mas existe aí, irmãos, uma distinção entre o verbo e o Pai. Sempre na Nova Aliança que você vê essa expressão Deus, está se referindo ao Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade Santíssima. Então veja, apesar do verbo ele ser divino, há uma distinção entre ele e o Pai, porque ele estava com Deus. E você não pode estar com você mesmo. Então aquelas ideias que estiveram muito presentes em toda a história da igreja, de que de fato era só um Deus que se apresentava de modos diferentes, né? Era um modalismo. Uma vez ele se apresentava como Pai, outra vez como Filho, outra vez como o Espírito Santo. Não, é um Deus que subsiste em três pessoas e tem uma distinção entre essas três pessoas. Por isso o verbo, ele estava no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus.
Você não pode dizer que você estava consigo mesmo. Se alguém lhe perguntar, você estava com quem? Não, eu estava comigo mesmo. Você não vai dizer isso. Ou você está só, ou você está com alguém. E o Verbo estava com Deus. E se Deus está sendo apresentado aqui, e o Verbo também, a primeira pessoa e a segunda pessoa do Espírito, e a segunda pessoa da Trindade Santíssima, nós temos que entender que o Espírito Santo está envolvido também. Então o texto, ele é trinitariano. João está nos ensinando que no princípio era o Verbo estava ali, o Pai estava ali, e o Espírito Santo também. A criação, irmãos, o ato criador do Gênesis capítulo 1, ele é uma obra trinitariana. Então João, além de estar nos apresentando a divindade do Verbo, ele está nos falando dessa ideia de um Deus trino. Um único Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E João tinha essa ideia trinitária. Abra lá a sua Bíblia na sua primeira carta. A primeira carta de João, capítulo de número 5, verso 7. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, verso 7, ele diz: pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Então ele já tinha essa ideia trinitária, de que nós cremos num Deus, num único Deus que subsiste em 3 pessoas, a maior expressão de unidade na diversidade. Um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Isso reflete na igreja. A igreja também é una. Só existe uma igreja, mas uma igreja que é composta por uma diversidade de pessoas. Então o texto, irmãos, que nós temos em nossas mãos é um texto trinitariano, onde a sua principal convicção é de que nos ensinar que o Verbo é divino. E é exatamente assim que ele termina dizendo que o Verbo era Deus. Não temos dúvida disso. Na história da igreja existiu um presbítero chamado Ário, que ele não acreditava na divindade do Verbo. Hoje os representantes dessa heresia são os testemunhos de Jeová, que não acreditam que Jesus é Deus. Eles dizem que ele foi a primeira criação de Deus, a principal criação de Deus, mas o texto diz que o Verbo era Deus, e a expressão grega é muito mais forte, porque diz que Deus era o Verbo. Deus era o Verbo. Então, irmãos, nós temos certeza que o nosso Redentor é o Verbo eterno de Deus, e Ele é o próprio Deus. Que verdade maravilhosa que o apóstolo João nos escreve. E deve trazer consolo e esperança nos nossos corações, porque nós cremos em um Cristo que Ele é o próprio Deus que nos salvou. O Verbo é divino. A palavra é divina. Essa palavra que você tem ouvido domingo após domingo. E Ele estava no princípio com Deus, de forma passiva? Não, de forma ativa, criando todas as coisas. João vai dizer que, versículo 3, que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Veja que grandes informações maravilhosas a palavra do Senhor nos traz aos nossos corações nessa noite. Primeiro, que o Verbo estava no princípio, porque Ele é divino. O Verbo era o próprio Deus, e Ele estava no princípio com Deus criando todas as coisas. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, abra lá, carta de Paulo aos Colossenses, ele fala esta mesma ideia. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 15 e verso 16. Falando do Senhor Jesus Cristo, ele diz: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. É exatamente a mesma ideia de João. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
É algo que nós devemos crer, sem dúvida, porque é a própria palavra quem está nos dizendo isso. Que o Senhor Jesus, que nós cremos, porque é para Ele que o texto aponta de forma principal. É isso que João quer nos ensinar, que esse Jesus é o próprio Deus, que foi por intermédio dele, como diz o apóstolo Paulo, que tudo foi criado, tudo que existe. A terra de fato era sem forma e vazia, e disse Deus, ou seja, Deus falou, e tudo foi sendo formado. Se você já tentou criar algo, ou construir algo, você já deve ter percebido que as coisas para serem criadas, elas não são muito fáceis, né? Se você já tentou construir algo, se lá na sua casa você tentou construir aumentar um cômodo da sua casa, aumentar um quarto, você viu que é algo complexo. Você viu que você teve que comprar materiais, contratar pessoas para levantar a alvenaria, para puxar a eletricidade, para pintar e deixar tudo bonitinho. Se você já tentou construir uma casa, você viu que a complexidade aumenta ainda mais. Essa igreja foi feita uma bela reforma, né? Mas como deu trabalho? Como deve ter envolvido muita coisa. Muitos profissionais, muito investimento. Imagine você construir uma cidade como Teresina. Imagine como desde o princípio que essa cidade começou a ser construída, quantas coisas foram feitas, quantas pessoas trabalharam para que essa cidade se tornasse o que ela é hoje. Quantos projetos, quantos investimentos. Imagine construir uma cidade como São Paulo, como Nova York, como Tóquio. Uma complexidade imensa, né? Mas imagine você criar todas as coisas, como João fala, e o apóstolo Paulo lá também está referendando. Criar todas as coisas do nada pelo poder da palavra. Todas as coisas que você pode ver e as que você não pode não ver, aquilo que você não consegue enxergar com seus olhos. Porque ele fala em principados e potestades, tudo foi criado por Deus. Crianças, vocês têm que aprender que tudo que existe foi Deus quem criou. Eu sei que alguns de vocês estudam aquele catecismo infantil, e aí, se eu fizer a pergunta, o que Deus fez, vocês vão responder, Deus fez todas as coisas. E Ele fez pelo poder da sua palavra. O autor aos Hebreus diz que pela fé nós cremos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Todas as coisas, crianças, foram criadas por Ele. Tudo que você já viu foi criado por esse verbo eterno. Que João vai dizer que se fez carne, habitou entre nós cheio de graça, se fez homem. Mas Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou tudo exatamente como você tem visto. Porque o verbo era poderoso para fazer as coisas do jeito que Ele determinou. Porque não existe impossível para Deus. Ele criou os elefantes do jeito que Ele é. As crianças já devem ter visto o elefante com aquela tromba enorme, né, crianças? Mas se o verbo quisesse ter feito diferente, Ele teria feito. Ele poderia ter feito ele sem a tromba, mas Ele quis fazer assim. Ele criou a diversidade de pássaros. Existem pássaros belíssimos, de cores belíssimas, que às vezes a gente pensa que foi um pintor que, com muito capricho, pintou daquela forma, mas foi o verbo. A diversidade de peixes. As crianças devem conhecer aquele peixe palhaço, né, do filme Procurando Nemo. Um peixe belíssimo, com as suas listrinhas lá. Mas ele poderia ser totalmente diferente se o verbo assim quisesse, mas ele não o quis. A palavra do Senhor diz lá no Gênesis capítulo 1, irmãos, que Ele foi, pelo poder da sua palavra, criando todas as coisas. Ele criou os céus, a terra, Ele fez separação entre a terra seca e as águas, Ele criou as plantas.
Ele criou a luz, ele disse haja luz, e a luz surgiu pelo poder da sua palavra. E não havia nem os astros ainda. Ele criou os grandes animais. Ele criou os dinossauros. Mas, pastor, a palavra de Deus não fala em dinossauro, mas fala dos grandes animais. Ele fala das aves que voam. A expressão em hebraico ali, você pode perguntar ao reverendo Jefté, são animais alados. E você deve lembrar que houve dinossauros que voavam, pterodátil. Porque Deus, irmãos, o Verbo criou todas as coisas. Crianças, Ele criou vocês. Do jeito que vocês são. Esse Verbo que está sendo apresentado aqui por João, criou vocês pelo poder dEle. Criou o ser humano. Modelo padrão, cabeça, tronco e membros. E o ser humano, irmãos, é uma complexidade imensa. Sistema cardiovascular, sistema neurológico, sistema digestivo. Pessoas estudam no mínimo 6 anos para entender um pouco do corpo humano, se transformando em médicos. E tudo foi o Verbo que criou, pelo poder da sua palavra. Tudo foi Ele quem fez, tudo Ele formou, tudo criou, como nós cantamos muitas vezes. E esse Verbo se fez carne, João vai dizer isso. Ele habitou entre nós, cheio de graça. Ele deixou a glória do Pai, como ele mesmo, João vai registrar lá no capítulo 17. Que ele deixou a glória do Pai e ele habitou entre nós para nos salvar. Porque ele era o único meio de salvação. Esse Deus triuno, irmãos, que existe em 3 pessoas, com funções diferentes. Na eternidade, o Pai disse, eu vou salvar os eleitos. O Filho se oferece para vir morrer no nosso lugar. E o Espírito Santo aplica essa salvação em nossos corações, no pacto eterno. Esse foi o pacto eterno. E por isso o Verbo se fez carne. Ele, como diz o apóstolo Paulo, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou da forma de Deus, tomou forma humana e foi obediente até a morte de cruz, Filipenses capítulo 2. Ele foi obediente no nosso lugar. Porque o primeiro Adão, ele desobedeceu, todos nós nos tornamos desobedientes, mas ele foi obediente no nosso lugar. Ele nos representou de forma perfeita. Nunca teve pecado, nunca pecou. E ele morre também nos representando lá naquela cruz. Ele assume o nosso lugar, ele assumiu a nossa natureza. Ali naquela cruz, quando ele morre crucificado, ele morre com as suas 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Nós vemos a grandeza do que Deus fez por nós. A prova do seu grande amor, como João, lá no capítulo 3, ele vai dizer, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Deus Criador, que João diz que criou todas as coisas, que o apóstolo Paulo diz que nele foram feitas todas as coisas visíveis e as coisas invisíveis, esse Deus Todo-Poderoso se fez homem, veja que grandeza. Talvez a gente não consiga nem imaginar a grandeza desse ato de Deus, quando Ele abandona a sua glória e Ele vem a esse mundo, o Criador de todas as coisas, vem a esse mundo para habitar no meio das criaturas. Quando o Verbo se faz carne, irmãos, o Criador veio para ser traído pela criatura. Quando o Verbo se fez carne, Ele veio a esse mundo para ser julgado pelas suas criaturas, para ser condenado pelas suas criaturas e ser executado numa cruz pelos que Ele criou. Mas isso Deus fez por você.
Deus fez isso por você, pelo grande amor que Ele nos amou, de forma incondicional. Esse ato de Deus não foi pelo seu merecimento. Esse ato de Deus não foi porque Ele viu algo de bom em você. Foi porque simplesmente Ele nos amou de uma forma incondicional. Ele entregou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, ele pergunta: se Deus não nos negou o seu próprio Filho, o que mais Ele vai nos negar? O Verbo se fez carne. Imagine como isso deve acalmar o seu coração. Saber dessa verdade maravilhosa que Deus entregou o seu próprio Filho por você. O que mais Ele pode negar? Talvez você tenha vindo aqui nessa noite cheio de problemas, de lutas. Eu não conheço vocês. Eu não sei as lutas que vocês passam. Eu não sei as dificuldades que vocês enfrentam, mas nós enfrentamos dificuldades. Sermos crentes não nos isenta do sofrimento. Muito pelo contrário, nós sofremos. Não há ninguém nesse mundo que não passe por sofrimentos. Não existe essa história de pare de sofrer. Nós sofremos, mas nós sofremos com o nosso Senhor. Mas eis aqui, irmãos, quem lhe pode lhe dar esperança? O Verbo eterno. Quem pode lhe dar esperança de você mesmo, em meio às lutas, você triunfar? Porque nesse Verbo eterno nós somos mais do que vencedores. Nele nós podemos todas as coisas. Nós podemos todas as coisas nesse Verbo eterno aqui, apresentado por João. Nós podemos viver em meio à escassez. Nós podemos viver em meio às lutas, às enfermidades, ao desemprego, aos problemas familiares. Em Cristo nós podemos tudo isso. Porque sempre em Cristo, não importa a nossa situação, não importa aquilo que nós passamos, não importa aquilo que nos falta aos nossos olhos. Em Cristo, nesse Verbo eterno, nós somos mais que vencedores, porque Ele venceu. E Ele venceu naquela cruz exatamente porque, mesmo Ele tendo encarnado, Ele sempre foi Deus. O Verbo encarnou, esse Verbo que estava lá no princípio, Ele encarnou porque Ele ia nos representar. Mas Ele precisava ser Deus porque Ele ia enfrentar a ira do próprio Deus, e só como Deus Ele poderia suportar tamanha ira. Ele enfrenta no nosso lugar. O Verbo encarna e Ele vai para aquela cruz me representar. O sacrifício dele é substitutivo. O verbo eterno, aquele que o texto diz que Deus era o Verbo que estava ativamente lá no princípio e todas as coisas foram feitas por Ele. Ele se torna homem e Ele me representa naquela cruz. E Deus mata o próprio Filho naquela cruz. Porque Ele viu os meus pecados ali. Ele viu o meu orgulho. Ele viu meus maus pensamentos, os meus maus sentimentos. Tudo que não presta estava sobre o meu Redentor, porque Ele assumiu ali o meu lugar. O apóstolo Paulo diz que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Essa é a grandeza do Evangelho, né? Aquele que não tinha pecado, aquele que era puro, santo, Deus o fez pecado por nós. Os meus pecados foram lançados sobre Ele, e é por isso que Deus se irou, porque Deus me viu em Cristo ali na cruz, no Verbo eterno, estava morrendo por mim. Mas quando Deus olha para mim hoje, é Cristo que Ele vê, porque eu estou revestido pelo Redentor. Se você é crente, nessa noite você está revestido pelo Redentor. Aquele que sempre foi Deus de Deus, luz de luz,
co-eterno, co-poderoso, Criador de todas as coisas, mas João vai dizer que ele se fez carne e habitou no nosso meio. Não temos dúvida, irmãos, que o Jesus que nós servimos, o Jesus que nós viemos adorar nessa noite é o Deus eterno. O Jesus que nos salvou naquela cruz, ele não era apenas uma divindade ou parecido com uma divindade, ele era a própria deidade, ele era a própria divindade que morreu por nós naquela cruz. Nós temos essa verdade escancarada aqui nesse princípio do Evangelho de João. Mas ele também é a luz que rompe as trevas do pecado. Versículo 4, a palavra do Senhor nos diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Como Criador, irmão, de todas as coisas, a vida estava nele. Nele quem? No Verbo. A vida está em Cristo. Cristo é a fonte de toda a vida. Por isso que sem Cristo, você não tem vida. Eu quero me voltar para você que porventura não seja salvo nessa noite. Não crê no Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Você não tem vida. Porque a vida está em Cristo. João ainda vai escrever que ele é o caminho, a verdade e a vida. João ainda vai escrever que ele é a ressurreição e a vida. João ainda vai dizer que os mortos ouvirão a sua voz e viverão. Só através de Cristo você tem vida de fato. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele diz que ele nos deu vida estando nós mortos. Mortos espiritualmente. E depois ele começa a descrever, lá em Efésios capítulo 2, uma pessoa sem Cristo. Ele vai dizer que aquela pessoa sem Cristo, ela está morta e por isso ela não tem vontade própria. Ela faz a vontade do mundo caído. E não entende o mundo ali como o cosmo criado, mas como o sistema caído, que é contrário a Deus. Servimos ao principado, a potestade do ar, ou seja, Satanás, fazemos a vontade dele. E a pior escravidão da própria carne. E ele diz que éramos filhos da desobediência. Por quê? Porque estávamos mortos. Você já assistiu aquela série The Walking Dead? A morte andando, os mortos andando. É uma série que retrata pessoas que morreram, mas continuam se movendo. E tentando satisfazer as suas próprias necessidades. São zumbis. Exatamente uma figura das pessoas que não têm Cristo. Elas estão andando, respirando, falando, mas estão mortas espiritualmente, porque só há vida em Cristo. Então, se você não tem Cristo nessa noite, você precisa de Cristo desesperadamente para que você viva. Porque as trevas do pecado estão lhe matando e a vida está em Cristo. E a vida era a luz dos homens. Ou seja, Cristo é a nossa luz. Ele que abre os nossos olhos para nós enxergarmos quem nós somos de fato, pecadores miseráveis. E que temos uma necessidade de Cristo em nossas vidas. O Senhor Jesus, lá no Mateus capítulo 5, logo que ele fala das bem-aventuranças, ele faz um elogio aos seus discípulos, dizendo: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Porque Ele é a luz. Nós estamos nesse mundo como uma extensão do corpo ressurreto de Cristo, a igreja. Nós devemos ser luz também. Nós sabemos que nós não temos luz própria, assim como a lua não tem. A lua reflete a luz do sol. Nós também devemos, nesse mundo de trevas, refletir a luz de Cristo. E aí a pergunta que nós devemos nos fazer: nós temos sido luz nesse mundo?
Nós que somos a igreja. Você que é a igreja. Você que foi salvo por esse verbo, pelo sacrifício imenso que ele fez naquela cruz por você. Ele é a luz dos homens. E nós devemos refletir essa luz. Nesse mundo caído de trevas, você tem sido luz para esse mundo? Lá na sua escola, você tem sido luz no meio dos seus colegas? Eles têm conseguido, as pessoas caídas, eles têm conseguido enxergar em você a luz de Cristo. Você é adolescente, você tem sido luz para os seus amigos? Você vive no meio dos ímpios, das pessoas que vivem na escuridão, das trevas do próprio pecado. Você jovem, você tem sido luz no meio dos seus amigos? Você tem, de fato, refletido a luz de Cristo para eles? Vocês, homens, vocês têm refletido a luz de Cristo, principalmente dentro da sua família, dentro da sua casa. Maridos, vocês têm para suas esposas refletido a Cristo? Nós temos essa missão de refletir Cristo, principalmente para nossas famílias, para nossas esposas, para nossos filhos. Será que as nossas esposas, elas olham para nós e elas veem a luz de Cristo sendo refletida? Nossos filhos, esposas, vocês têm refletido a luz de Cristo no seu lar? No meio das suas amigas, lá no salão onde você vai, lá na academia? Será que é a luz de Cristo que você reflete lá? Ou você é mais um no meio da escuridão? A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz veio a esse mundo, irmãos. A luz veio a esse mundo, João ele vai falar sobre isso, lá no capítulo 3. Ele vai dizer no versículo 19 que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja, a luz veio a esse mundo. O verbo se fez carne, a luz veio a esse mundo, veio habitar nesse mundo de trevas. Mas João diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Irmãos, a maior prova, a maior manifestação do amor de Deus é a luz vindo a esse mundo. Mas a maior prova da maldade do homem é rejeitar essa luz e amar as trevas. Esse é o problema da humanidade. É porque Jesus é a luz do mundo, ele veio a esse mundo para brilhar, para trazer luz aos cegos, para ser o caminho da salvação, a verdade que nos salva. Mas os homens perversamente amam mais as trevas do que a luz. A maior maldade do homem, irmãos, não é o adultério, não é crianças sendo assassinadas, estupro coletivo. Não, isso é tudo consequência dos homens amarem as trevas e rejeitarem a luz. A luz esteve nesse mundo e os homens amaram mais as trevas. Tentam se afastar da luz. Talvez você já tenha vivido essa experiência de acender a luz da sua casa e lá tem algumas baratas e quando a luz acende elas fogem. Às vezes assim são homens que amam as trevas, eles se afastam da luz. Não amam a luz desse mundo, que veio para nos salvar. Versículo 5, João diz que a luz resplandece nas trevas. As trevas aqui, irmãos, é sinônimo de pecado, de maldade. Lá na sua primeira carta, lá no capítulo 1, ele vai dizer que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Ou seja, Deus é luz e nele ele não compactua com nenhum tipo de pecado, ele não suporta nenhum tipo de pecado. Mas o verbo eterno, irmãos, ele é a luz que resplandece nas trevas. E as trevas não prevalecem contra ele.
As trevas, o pecado, não pode prevalecer contra a luz do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar os homens. Antes da Reforma Protestante, a igreja vivia nas trevas. Por isso Calvino diz, pós tenebras lux, ou seja, depois das trevas vem a luz, porque a Reforma trouxe a igreja de volta para a palavra de Deus e o Evangelho brilhou na face dos homens. Os homens que viviam na região da sombra da morte, viviam mortos nos seus delitos e nos seus pecados. O Evangelho trouxe vida e vida em abundância. O Evangelho traz luz de salvação, irmãos, para aqueles que vivem, estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados. É a palavra de Deus, o verbo de Deus, que faz com que a luz de Cristo brilhe em nossas vidas. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Verso número 3, a palavra do Senhor nos diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3. O apóstolo Paulo diz assim, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vosso servo, por amor de Jesus. Porque o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. O Evangelho, irmãos, é o haja luz para a salvação dos homens. O Evangelho, o haja luz lá de Gênesis capítulo 1 está totalmente ligado à pregação do Evangelho para a salvação dos homens. O mundo que estava em grandes trevas, viu grande luz de salvação e essa luz é Cristo. É Ele que derrota as trevas dos nossos pecados. É Ele que venceu nossos pecados lá naquela cruz. Ele é a luz que brilha da nossa salvação. A luz foi morta pelas trevas do coração dos homens lá naquela cruz para nos salvar. Para fazer pessoas cegas, como nós éramos antes, enxergarmos o caminho da salvação. Porque a luz do Evangelho brilhou em nossas vidas. É por isso que você tem que continuar falando de Jesus para as pessoas. Você tem que continuar pregando o Evangelho. Você tem que continuar chamando pessoas para ouvir aqui a palavra de Deus. O Evangelho da salvação, que pode brilhar para que elas saiam das trevas dos seus pecados. E possam ser salvos por esse verbo eterno que criou todas as coisas e continua criando corações transformados para homens pecadores como nós. O salmista do Salmo 51, quando ele diz assim, Senhor, cria em mim um coração novo. O verbo criar ali é a mesma expressão hebraica, é o mesmo verbo hebraico no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, Ele cria corações novos. Ele nos transforma pelo poder da sua palavra. Ele pode transformar você, Ele pode transformar os seus parentes. Os seus amigos que são perdidos, Ele pode transformar as suas vidas através do verbo eterno. A luz pode brilhar através do Evangelho da salvação. Irmãos, o livro de João é maravilhoso. Nós estamos numa série nesse livro, lá em Bom Jesus. Estamos lá no capítulo 3. E se você não leu ainda o Evangelho de João todo, leia.
Se você ler 3 capítulos por dia, em 7 dias você encerra todo esse livro. Esse livro que aponta, que nos ensina que o Senhor Jesus Cristo é o Verbo eterno de Deus, Ele é o próprio Deus. E é só por causa que esse Verbo se fez carne e habitou no nosso meio e morreu numa cruz que nós vamos participar dessa ceia, a qual nenhum de nós seria apto a se assentar naquela mesa. Mas o Senhor Jesus naquela cruz, esse Verbo eterno que criou todas as coisas, quando Ele morre naquela cruz, através do seu sangue, Ele abre um novo caminho para que você se aproxime daquela mesa, a mesa da reconciliação. É só por causa de Cristo e o que Ele fez por nós naquela cruz, como o Verbo eterno de Deus, que nós vamos participar daquela mesa. Nós podemos confiar, irmãos, no nosso Redentor. Nós podemos confiar de que, apesar de nossos pecados, de sermos os piores dos pecadores, nós podemos confiar nele para a nossa salvação, porque Ele é o Verbo eterno de Deus que criou todas as coisas e a luz que rompe as trevas dos nossos pecados. Amém. Que Deus aplique esse Evangelho em nossos corações. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Deus, por tão grandes verdades expostas nesse livro, nesse princípio do Evangelho segundo escreveu João. Que a Tua palavra, Senhor, nessa noite, possa ter trazido conforto, esperança aos nossos corações, paz e alegria. E que a Tua palavra, Deus, possa ter cumprido o seu propósito e alcançado os corações dos homens, daqueles de mais tenra idade até os mais experientes, ó Deus. Que a Tua palavra, esse Evangelho maravilhoso, tenha surtido efeito em nós. É em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos agradecidos. Amém.